Agora nós vamos receber o Davi, que foi promovido a doutor Davi, né? Davi. O Davi, ele é graduado, né, em redes de computadores pela Unimap, pós-graduado em Business Intelligent BI pelo IBTA Metrocamp e pós-graduado no MBA de Executivo em Business Analytics e Big Data na Escola de Negócios da FGV em São Paulo. Já atuou em mais de 50 projetos de implantação de ERPs e também no desenvolvimento e soluções de TI, computação em nuvem, e-commerce, entre outros. Atualmente atua como diretor de TI na empresa Métodos Tecnologia e Inovação, em Campinas, sendo responsável pelo gerenciamento estratégico das políticas de TI, sistemas, e-commerce, infraestrutura e também projetos de recuperação de impostos no segmento de autopeças. Davi, por favor. O Davi vai falar dos impactos, né, dessa lei aí nas empresas. Bom, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Ramon aí pela promoção, né, a doutor. Você é zoado no grupo o tempo daqui para frente. E, bom, profissionais de TI, a oratória não é um dos nossos skills mais fortes, né? Então, hoje eu quero propor para vocês uma conversa. Eu vou tentar colocar aqui para vocês impactos da LGPD no que diz respeito às empresas. E nessa conversa eu quero contar algumas histórias e talvez vocês se identifiquem com alguma delas, tá? Bom, primeiro a gente vai iniciar com alguns números, tá? Aqui, 97% dos brasileiros, eles se dizem preocupados com o uso de dados em redes sociais. E, do outro lado, eu tenho aqui um número que apenas 49% dos usuários de redes sociais, esses caras eles deixam as suas páginas no modo público, ou seja, com todos os dados expostos. Então, isso aqui, por si só, já é um contrassenso. Então, aqui a gente já começa a enxergar um pouco da falta de cultura digital na sociedade, né? Um outro ponto, e esse dado é da Fiesp, é que 60% das empresas do Estado de São Paulo, elas não investem em segurança cibernética. Esse é um ponto importante que denota que, principalmente agora com a questão da LGPD, essas empresas obrigatoriamente vão ter que estar fazendo investimentos nesta área. Tá? Outro item que eu trouxe é esse número aqui. Ó. Vocês podem observar aí que até maio desse ano, a gente teve quase 90 mil incidentes reportados para a autoridade europeia que protege as informações lá, o que seria a nossa ANP. E aqui eu chamo a atenção de vocês, que é o seguinte, não são os números propriamente de incidentes, são o quê? Os incidentes reportados. Isso é uma diferença. Pode ser que houve muito mais incidentes, né? E esses são os incidentes reportados até então. Bom, esses números, e faltam 394 dias para a lei entrar em vigor no cálculo aí do Ramon. Também trouxe uma outra estatística aqui, que é o seguinte, vocês, ao se inscreverem, vocês responderam algumas perguntas, né? Então, aqui, a gente pode observar que 73% do pessoal que respondeu o questionário daqui da palestra disseram que conhecem a LGPD, né, ou já ouviram falar, enfim. Aqui, a gente tem uma coisa que na estatística a gente chama de viés. Por que isso? Se você fizer essa mesma amostra com a população em geral, esse número vai ser muito diferente. O que acontece nesse caso aqui é que, pelas pessoas se interessarem pelo tema, a maior parte das pessoas que se interessam pelo tema, elas já sabem. Então, esse número de 73%, ele é um número que a gente chama que é uma amostra com viés, tá? Então, não representa a população
como um todo. Um outro ponto é aqui. Aqui já começa a ficar um pouco mais um cenário comum. Existe política de tratamento na sua empresa? 32% respondeu que sim, 68% não. Outra pergunta. A sua empresa está adequada ou se adequando à LGPD? 28% sim, 72% não. Sua empresa sabe quando a LGPD vai entrar em vigor? 61% sim, 39% não. Então, aqui a gente tem números que representam vocês. Neste caso, na pergunta anterior, eu perguntei se vocês faziam parte da estatística. Essa estatística vocês fazem parte. Tá ok? Bom, agora eu gostaria de começar a falar um pouco dos impactos da LGPD nas empresas. E eu começo da seguinte maneira. Eu pensei numa fórmula, uma fórmula mágica, uma fórmula que desse para vocês o grau de adequação de vocês à LGPD. E eu começo com essa fórmula aqui, ó. Colaboradores engajados, mais processos adequados é igual cultura digital. O que eu quero dizer com isso? Para vocês se adequarem à LGPD, vocês vão ter que ter na empresa de vocês cultura digital. E para isso, para vocês terem cultura digital na empresa de vocês, vocês vão ter que ter os colaboradores engajados e adequar o processo de vocês. Seguindo, nessa questão de cultura digital, nós vamos ter algumas questões que são diretamente ligadas às empresas. A primeira, que é altamente impactada, é a questão de política de privacidade. Bom, a maior parte de vocês, em algum momento, já instalou algum software. E aqui eu trouxe um exemplo de como algumas empresas já começam a se adequar à LGPD, ou à lei europeia. Neste caso, aqui eu trouxe um termo da Microsoft, e quem instalava algum software até algum tempo atrás, percebia que era aquele termo de uso gigantesco, que você não entendia nada e tudo mais. Agora, você vai começar a encontrar esse tipo de termo. Ó. Seus dados são controlados por você. Uma linguagem acessível a todos. Uma linguagem que todo mundo pode entender. E também, além disso, vocês vão começar a encontrar esse tipo de coisa. Ó. Você aceita sim ou não. Você vai começar a ter opções para algumas coisas. Né? Aqui também, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um outro ponto. Vocês já devem ter se deparado com alguns sites em que, ao entrar, ele fala assim para você, você aceita o cookie? Né? O que é esse cookie? Quando você entra num site, a maior parte dos sites, eles guardam as suas informações e, a partir disso, eles fazem algum tipo de estatística e tudo mais. Então, a partir deste momento de adequação à LGPD, muitas empresas agora ela te perguntam, você aceita esse cookie? Então, começa a ser transparente esse processo. Seguindo, um outro ponto, política corporativa. As regras elas vão ter que ser claras, elas vão ter que ser estabelecidas para os colaboradores e para os parceiros. E aqui eu gostaria de começar contando minha primeira história. Um dia eu estava num supermercado aqui da cidade e precisei comprar um medicamento. Passei numa farmácia, chegando na farmácia, falei, eu quero o medicamento tal. A atendente me passou o medicamento, ela falou assim, você quer ter desconto? Eu falei, quero. Então, para você ter desconto, você pode participar do nosso programa de fidelidade. Eu falei, tá, beleza, o que precisa? Vai precisar do seu CPF e alguns dados seus. Eu falei, tá, ok, beleza, passei os dados. Legal. Passado um tempo, chega um cartão na minha casa. Quantos de vocês já passaram por isso? Detalhe, na hora que eu estava conversando com essa atendente, eu falei assim, você não vai mandar cartão para mim não, né? Não, isso é só uma questão para o programa de fidelidade. Mas aí chegou um cartão na minha casa. Percebe que isso tudo são exemplos que eu trouxe aqui agora para vocês, que é uma não conformidade com a LGPD. O indivíduo que estava ali, ele
atendente ali, ela me passou uma informação que ela não iria utilizar os dados, mas utilizou. Ele tem um contrato com uma operadora de cartão, aonde ele passa esses dados e, a partir disso, vem um cartão para mim sem o meu consentimento. Aqui é um processo que as empresas vão ter que ficar atentas. Por quê? Como o Ramon falou, você é corresponsável. Então, não adianta você falar, não, mas eu passei o dado para essa empresa e não fui eu que emiti o cartão. Não, você faz parte do processo, você vai ser também responsabilizado. Um outro ponto importante que eu queria chamar a atenção de vocês nesse conceito de cultura digital é a segurança de informação. Como é que as empresas tratam TI hoje? TI é uma das áreas que mais tem dados, em que mais trafegam dados. Vocês tratam dessa forma ou dessa forma? A maior parte das empresas, a gente tem um TI daquele ali, né? Onde o pessoal não tem o mínimo de adequação, enfim. E aqui eu vou contar uma segunda história para vocês. Eu já implantei muito sistema. E certa vez eu cheguei numa empresa e cheguei lá e falei assim para a pessoa, olha, eu vim instalar um sistema, eu preciso acessar o seu servidor. A primeira coisa que ele me falou, servidor? Aí eu falei, o servidor, preciso colocar os dados lá no seu servidor. Aí ele me disse, ele perguntou para um outro amigo dele lá, viu, fulano, onde é que está o servidor? O rapaz aí está querendo acessar o servidor. Aí ele falou assim, servidor? O que é servidor? Aí eu facilitei a coisa. Eu falei, viu, o servidor normalmente é aquela máquina que ninguém usa. Aí ele falou, então tá. É aquele ali embaixo da escada. Bom, cheguei lá, tirei o pó, né? Estava lá largado. Aí você abre a tela, pipoca um monte de seu Windows é pirata, coisas do tipo, né? Porque não há aí um trabalho nesse sentido. E, nesse ponto, eu quero levantar uma segunda questão com vocês, que o Ramon também falou. Quando há um problema, principalmente na área de informática, e aí você vai ter que reportar isso. Então, você cuida dos seus servidores daquela forma, e você vai ter que reportar isso perante a autoridade. E aí você vai chegar lá e vai falar assim, se você tem tudo adequado, tudo seguindo os preceitos da lei, você tem um atenuante. Mas aí você vai chegar lá e vai falar assim, olha, meu servidor não estava atualizado. Por quê? Porque eu não comprei a licença do Windows. E aí, para que a Microsoft não ficasse lá me bombardeando que é pirata, eu fui lá e desliguei o Windows Update. Ou seja, não apliquei as atualizações de segurança. Bom, pessoal, isso daí não é um bom caminho. Acho que todo mundo aqui vai ter que começar a pensar muito seriamente nessas questões. Tá? Uma outra questão muito importante, que eu considero talvez a mais importante. As empresas vão ter que passar a ter cultura de privacidade. E aí eu começo dizendo o seguinte, sem a adesão dos funcionários, sem a adesão da equipe, sua empresa sempre vai estar em risco. Mesmo que você atualize o seu Windows, mesmo que você coloque uma série de coisas, sua empresa vai estar em risco. Vejam isso. É uma notícia recente que diz o seguinte, os funcionários desse grande varejista usaram os dados de currículos entregues pelas pessoas para emitir cartão para essas pessoas. Então vejam aqui que a gente tem uma questão onde tem dois setores envolvidos. O RH, né? Como é que o RH trata a questão de coleta de currículos, né? Como que isso está sendo feito? E os vendedores, provavelmente o vendedor lá olhou aquela pilha de currículo lá e falou, opa, deixa eu bater a meta, né? E a partir disso temos aí um problema de segurança.
Bom, o Ramon comentou, e toda apresentação de dados, as pessoas utilizam essa frase, né? Dados, novo petróleo. Isso é real. Dados têm o valor comparado ao petróleo. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês que os governos eles já entenderam o poder de dados. E aqui eu trago um exemplo. O governo chinês ele tem aplicado técnicas de monitoramento. E o que são essas técnicas? Eles começam a cruzar dados do seu cidadão e começa a dar um score para esse cidadão. Ah, esse cara joga muito videogame, esse cara não paga a conta em dia. E eles querem, no final das contas, a partir desse score, dizer o que você vai ter acesso de serviço público. Ora, o governo te dá um serviço público, você tem que ser um bom cidadão e retornar isso para ele. Percebe que aqui a gente tem uma questão ética importante, né? Claro, a gente está falando da China, mas para vocês entenderem o poder de cruzamento de dados. Outra coisa, a gente está falando da China, mas aqui no Brasil, com o uso de Big Data, com o uso dessas técnicas de análise de dados, o governo federal conseguiu, correlacionando dados de famílias que estavam inscritas no programa do Bolsa Família, fazer um corte de 5 milhões. Então percebe que os governos já entenderam o quanto dado é importante e o poder desses dados. A sociedade também tem mudado a forma como ela enxerga dados, né? Aqui eu trago uma reportagem que é o seguinte: o número de reclamações de uso indevido de dados subiu mais de 1000% de 2015 a 2017. Lembra lá do exemplo do cartão? Então, aqui está um exemplo claro nesse sentido. Outra manchete bem recente. Marília Mendonça faz desabafo porque teve seu exame vazado. Isso demonstra como que a sociedade hoje em dia não aceita mais esse tipo de situação, né? Imagina esse laboratório. Provavelmente ele tem políticas de acesso aos dados, ele tem políticas de proteção, mas talvez um colaborador possa ter tirado uma foto do exame e vazou. Então isso é muito importante. Empresas usam dados como diferencial competitivo. Ramon também comentou sobre isso. E aqui a gente tem Amazon, Apple, Google, Microsoft. Percebe que Google, Microsoft e Amazon são as empresas que mais cresceram. Por quê? Porque elas têm baseadas no seu core dados. E empresas como Samsung, por exemplo, elas, que são empresas de manufatura, né, elas não têm crescido tanto, e muitas têm até caído. Aqui também eu trouxe um outro exemplo, que é o uso dessas análises de dados no setor de saúde. Tá? Existe uma associação que fez uma pesquisa nos Estados Unidos, e com o uso de Big Data, eles estimam que estão economizando 300 bilhões na área de saúde. E já existem iniciativas no Brasil nesse sentido. Algumas operadoras elas têm fomentado o uso de aplicativos que você começa a caminhar e aí você recebe pontos, por exemplo. Isso tudo tem o que sentido? A correlação que existe aí no caso é que se o indivíduo caminha e tem aí uma melhor aptidão física, ele pode frequentar menos um hospital, logo vai utilizar menos os programas de saúde. Bom, aqui eu quero começar a falar um pouco de efeitos práticos da LGPD. Impactos nas atividades do cotidiano, né? Posso começar a citar questões de relação trabalhista, né? Então, isso é um impacto bem grande. Eu vou depois falar uma parte específica de RH. Relações de consumo. Aqui é interessante que denota aquela parte que eu comentei da sociedade.
a sociedade já não aceita mais certas práticas que vinham sendo, né? E aqui eu falo para vocês uma primeira dica. Se o processo de vocês, o processo que você quer fazer na venda de um serviço, um produto, se você não pode falar claramente como que vai ser tratado o dado, o que você vai fazer com o dado, repense, porque se você não pode tornar isso público a pessoa que vai ali assinar aquele termo de consentimento ou coisa do tipo, provavelmente esse processo não está adequado à LGPD. Bom, um outro ponto, mesmo negócios entre empresas. Existem situações onde uma empresa se relaciona com uma outra empresa. Existem empresas que fazem coisas que comumente chamada, por exemplo, de enriquecimento de dados. Então, eu sou uma empresa e eu coleto dados e vendo para outras empresas. Mesmo essas relações, que são empresa a empresa, ela também é afetada pela LGPD. Aqui também, um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é processos que têm coleta de dados, mas que nem sempre são tão visíveis. Como na empresa de vocês tem portaria? Na portaria de vocês coletam os dados dos visitantes para acessar o prédio, você tira uma foto dele. Muitas vezes, a gente coleta dados em processos que nem sempre são tão explícitos como uma venda, como processos anteriormente citados. Bom, vou começar a falar um pouquinho de definições básicas de dados. O Ramon já falou, e acho que ele explicou muito bem. O que são dados pessoais? São dados que identificam um indivíduo. Acho que todo mundo já entendeu e percebeu que são os dados como nome, endereço e tudo mais. Depois a gente tem dados sensíveis, que são dados que merecem mais proteção, como origem racial, convicção religiosa, ideologia, filiação a sindicato. São dados que são considerados sensíveis. Depois a gente tem uma subdivisão, que são os dados pessoais identificados e os identificáveis. Então, o Ramon também já fez aí uma apresentação e acho que ficou claro para vocês que é o quê? Se você tem o nome da pessoa, o documento, ele está identificando o indivíduo. Um dado genético, ele identifica o indivíduo, ele é apenas daquele indivíduo. E logo também tem uma questão a mais aí, que ele é sensível. Um outro ponto, que é os identificáveis. Aí entra endereço, geolocalização, hábitos de consumos. Para que isso é importante? Na hora de mapear os processos de vocês vão ter que classificar e ver os impactos que isso tem dentro da operação de vocês. Tem mais tipos de dados que a lei prevê. Dados simples. O que são dados simples? São informações que por si só não identificam ninguém, né? Então, o número de visitas num site, número de cliques em uma página, entre outras coisas. Esse tipo de dado, ele é um dado simples. Então, você pode usá-lo à vontade. Tem também a questão dos dados anônimos. O que são os dados anônimos? Dados anônimos são dados que eles passam por um processo e aí você não consegue mais tentar reverter esse processo e identificar o indivíduo. Banco faz muito isso. Banco, quando vai oferecer uma base de dados para você fazer uma análise, ele te oferece um dataset de forma anônima. Então, ao invés de você ter lá o nome do indivíduo, pode ter um código, pode ter, sei lá, ABCD, qualquer coisa, e aí você não consegue mais identificar a pessoa que era a originária daquele cadastro. Bom, aqui eu quero fazer um exercício com vocês do ponto de vista de adequação. Lembra desse slide do Ramon? Então, eu quero contar uma história para vocês e aí a gente vai pegar esse processo
e vai utilizá-lo como o exemplo para a gente fazer uma adequação específica desse processo. Bom, a história que eu quero contar para vocês, como aconteceu comigo também, eu estava no meu apartamento, eu faço home office normalmente, e ao entrar no elevador, eu vejo lá um cartazinho. Você tem um consultor da operadora X aqui no seu prédio, você pode contratar a internet. Falei, ok. Liguei para esse consultor e ele me falou, tem os planos tal, tal e tal. Falei, tá bom. Aí ele me falou assim, eu tenho um plano de 120 MB aí, um preço bacana e tal. Falei, tá bom. Isso era uma quarta-feira. Falei, quando é que você pode instalar para mim? Daí ele me disse, olha, 3 dias úteis. Aí eu falei, olha, 3 dias úteis para mim não dá, porque eu vou estar só amanhã aqui. Aí começou, tem a primeira brilhante ideia. Não, se você me mandar seus dados agora, no meu WhatsApp, eu passo sua ficha e aí a gente aprova e instala amanhã. Você acha que ele ia perder a venda? Imagina, né? Então, eu fiquei super feliz e, evidentemente, que como um cara que estuda aí a lei de dados, né? O que vocês acham que eu fiz? Passei os dados. Por quê? Eu ia ter internet no outro dia, 120 MB. Isso acontece no dia a dia. Bom, aí o que ocorreu? No outro dia, marcou o período da tarde, beleza, estou lá em casa esperando, recebo uma ligação. Senhor Davi, a gente vai, para concluir aqui o processo de ativação da sua internet, eu preciso cadastrar um usuário e senha do seu Wi-Fi e os dados do seu cartão de crédito. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Eu falei, como assim dados do cartão de crédito? Não, eu preciso cadastrar o seu Wi-Fi. Eu falei, pô, o pessoal nem chegou aqui. Bom, desliguei. Liguei imediatamente para o vendedor. Falei, amigão, vazou meus dados. Aí ele falou, não, peraí, eu vou ver isso aí, fica tranquilo. Pouco tempo depois, recebo uma ligação. Era da supervisão da operadora. A atendente me chamou e falou assim, Davi, olha, o fulano me passou aqui o seu caso, isso não é uma prática da operadora. Você passou seus dados? Falei, esse dado do cartão de crédito? Falei, não passei, achei estranho. Ela falou, bom, fez muito bem, isso não é uma política da operadora, a gente não faz isso. E o que tem acontecido é o seguinte, muitas vezes o pessoal encaixa as instalações de internet e passa os dados diretamente para operadores que vão fazer a instalação. E aí, às vezes, o pessoal liga para vender seguro ou coisa do tipo. Falei, pois bem, né? Meu dado vazou. Aí, bom, como é a LGPD pune, né? O que aconteceu? Ela falou, estou cancelando esse encaixe, porque agora a gente não vai mais fazer encaixe. E a gente vai instalar para o senhor só na semana que vem. Bom, vocês acham que parou por aí, né? Não. Eu tive a minha instalação encaixada, cancelada, e no outro dia, eu recebo uma outra ligação. E aí, pasmem, os senhores, o que aconteceu? Essa atendente que me ligou da supervisão dessa empresa, ela se chamava Bruna. E aí, me ligaram no outro dia dizendo assim, senhor Davi, como o senhor falou com a Bruna, e não foi concluído a sua instalação de internet, eu estou aqui agora liberando a sua OS. E para fazer a liberação da sua OS, eu preciso dos dados do seu cartão de crédito. Veja que bacana. Bom, percebe como é furado esse processo? Percebe o perigo disso? Que nem eu falei, vamos dizer, estou mais acostumado.
Mas imagine os senhores, que às vezes não têm tanto contato com esse mundo, ou imagine uma pessoa, minha mãe, instalando internet, né? Aqui eu aproveito o gancho. Sexta-feira passada, liberou a internet lá no bairro da minha mãe. O que eu fiz? Liguei, mandei um WhatsApp lá para o pessoal e falei assim, viu? Olha, preciso de internet no endereço tal. Temos sim. Falei, tá bom, vou assinar. O que eu preciso fazer? Me mande seus dados pelo WhatsApp. O que eu fiz? Não, foi sábado. Eu falei, eu vou perder a credibilidade. Aí eu peguei, liguei para o meu irmão e falei, viu, passa lá, porque quarta-feira eu vou falar sobre LGPD, então, aí se eu contar de novo, aí vai ficar complicado, né? Mas vocês percebem que isso é o quê? É um fato que é corriqueiro, que ocorre. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos? Eu quero que vocês percebam que no dia a dia isso acontece. O André, que está aqui, ele é um cara especialista em segurança. Existe uma coisa em segurança que chama engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é você utilizar de meios que não são exatamente técnicos para invasão. Imagine que eu quisesse tentar descobrir o CPF dos senhores. Melhor, para ficar mais simples. Onde eu trabalho, eu almoço lá numa padaria. Imagine que eu quisesse descobrir CPF dos frequentadores de padaria. Vocês têm alguma ideia de como é que eu poderia conseguir isso? Alguém faz alguma ideia? Alguém pede nota fiscal paulista? Como é que vocês dão seu CPF? Se eu parar do lado de um caixa da padoca, eu vou escutar muito CPF. Percebe como a gente, no dia a dia, não tem noção ou não faz o link de como a gente expõe os dados ou a maneira que a gente expõe os dados? Eu falei que a gente ia fazer um exercício aqui. A gente vai pegar aquele exemplo, esse exemplo que eu acabei de contar aí da operadora, e a gente vai fazer o que o Ramon propôs. Então eu vou pegar aqui o slide dele, copiei o slide dele, com autorização, é claro, né? Não tem problema. E a primeira coisa, a gente vai fechar o escopo. A gente vai analisar somente este caso. Como é que eu faço essa avaliação? Primeiro eu avalio quais são os atores envolvidos nesse processo. O meu representante de vendas, os meus clientes e os instaladores. Fazendo de uma forma muito simplista, a gente está falando que esses 3 atores estão envolvidos. Bom, eu fiz aqui a minha primeira avaliação. Vou começar a mapear o processo. Como que está acontecendo o processo? O vendedor vai lá, coloca o panfletinho dele, as pessoas entram em contato, correto? E aí, para o vendedor efetivar, o representante efetivar aquela compra, ele tem que fazer o quê? Cadastrar o meu cliente, cadastrar esse possível cliente. Neste momento, o meio que está sendo utilizado é o WhatsApp. Então, aqui, eu já começo a encontrar o primeiro ponto de adequação. Qual que é o outro problema que nós temos? Os instaladores. Os instaladores, eles precisam receber o meu CPF, eles precisam receber mais informação do que talvez o meu nome e o local que vai ser instalado e o plano que eu tenho? Talvez não. Então, o meu representante pegar aquele WhatsApp lá que eu mandei todos os dados, tinha até o nome da minha mãe, porque eles consultam o CPF no Serasa, né? Tinha até o nome. Então, ao invés dele receber, o instalador receber esses dados, como é que a gente pode adequar esse pequeno processo, que evidentemente na empresa de vocês vão ter muitos outros processos, mas esse primeiro processo, como é que a gente pode adequar? Sei lá, eu vou fazer aqui uma coisa bem simples. Talvez eu pudesse deixar o meu vendedor ofertar e, na hora que ele fosse efetivar a venda, eu poderia entrar com informática nesse caso, poderia entrar com processo de TI. Ao invés dele receber os dados do meu cliente, eu poderia criar um site onde
o meu vendedor geraria um número de venda e eu falaria, olha, agora você entra nesse site e preenche os seus dados pessoais. E aí a sua ficha vai, os seus dados vão estar protegidos dentro de um processo. E nesse mesmo sistema que ele colheu os meus dados, ele poderia disparar a OS para o vendedor com os dados que o vendedor, com os dados que o instalador efetivamente precisa. Percebe como a gente adequou os dados? A gente adequou esse pequeno processo e a gente já mitigou bastante a possibilidade de vazamento. E depois disso feito, a gente tem a continuidade do processo. Ou seja, será que ao adequar eu não tive um outro ponto de vulnerabilidade? Exemplo, será que esse site que eu coloquei lá, ele está devidamente seguro? Ele está com a segurança adequada também para não vazar? Porque, às vezes, tem muito isso em uma teoria que chama teoria das restrições, que diz o seguinte, você tem um gap no seu processo, você tem um problema no seu processo, você vai e atua naquele processo. Normalmente, o gap muda de lugar. Então, essa reavaliação, essa coisa cíclica, se faz necessário. Bom, esse é um exemplo muito simples que eu fiz aqui com você, um exercício bem simples. Eu espero que tenha ficado claro aí o que eu quis propor. Vamos continuar. A gente elencou dois nichos aí, propositalmente, evidente, RH e contábil. A gente vai falar algumas coisas mais específicas desses processos. Como é que RH lida com o seu processo de armazenamento de currículos, né? Esse processo está adequado? Vocês lembram lá da questão da CIA, né? Então, será que o RH está deixando lá a pilha de currículo na mesa? Como é que está sendo feito isso? Os contratos de trabalho, como é que você está coletando esses dados que são referentes aos seus trabalhadores, né, aos seus colaboradores, enfim. A relação com outras empresas, como seguradoras, saúde. Aqui tem um caso clássico. Quem é de RH, talvez nunca tenha feito isso, né? Pegar uma planilha com todos os dados dos seus colaboradores, né, dos colaboradores e mandado lá para a sua seguradora. Será que vocês fizeram isso algum dia? Ou não é RH? Talvez você queira imprimir, sei lá, seu crachá. E aí você pega a listagem dos funcionários e manda lá na gráfica do seu João, né? Que recebe lá um Excel com um monte de dados e essa gráfica, de repente, trata a TI daquele jeito lá que vocês viram, né? Então, é algo importante. Vocês vão ter que começar a pensar com quem vocês se relacionam, né? Se essas empresas estão também preocupadas quanto vocês com essas questões. Relações sindicais, aí é evidente que é um dado sensível, né? Biometria é um ponto também importante, que é outro dado sensível, e muitas vezes vocês têm que colher a biometria para atendimento de uma legislação. Revisão de serviços terceirizados, isso também vem à tona aí com essa questão que eu falei. Informação de saúde dos colaboradores. Percebe que isso é uma coisa muito complexa. Sei lá, existem algumas empresas que guardam exames, certo? Às vezes o funcionário faz um exame e apresenta no RH, motorista, qualquer coisa do tipo. Esse é um dado extremamente sensível. Como é que vocês vão guardar isso diante da política de dados LGPD? Então, são pontos que o RH tem que ficar extremamente atentos. Outro ponto. RH, a partir de agora, pode ser um fomentador de cultura digital nas empresas. Talvez vocês possam ter
vocês fazem o CIPA, né? O pessoal lá faz o CIPA, a Semana da Segurança. Talvez a gente pudesse fazer o CIPA da segurança digital, né? Então, pegar e levar e fazer lá uma palestra com o pessoal. Deixa eu contar mais uma historinha para vocês. Nessa coisa de instalar sistema, muitas vezes a gente instala sistema de forma remota. Então, eu tenho uma loja, eu fiz sistema para uma loja e eu instalei tudo remotamente. Eu nunca estive nessa loja. Eu nunca fui. As pessoas não me conhecem. Como é que eu fazia o acesso lá? Por programas de acesso remoto, como TeamViewer e demais. Como que era o meu contato? Eu liguei uma vez, eu instalei em São Paulo, e eu falei a primeira vez com a funcionária. Como é que foi o processo? Um processo extremamente burocrático. Eu liguei e falei assim, oi, é o Davi do sistema, tudo bem? Você pode abrir o TeamViewer para acessar a sua máquina? O que ela fez? Abriu o TeamViewer, eu acessei a máquina, fiz tudo o que eu precisava fazer e pronto. Se eu agora fizesse aqui um experimento, escolhesse alguém de vocês aí, da empresa de vocês, e ligasse lá para o funcionário de vocês e falasse assim, oi, eu sou o tal do sistema de vocês, será que vocês abririam? Esse é um ponto extremamente importante, que o RH pode ajudar muito TI. Outra área que eu quero falar um pouquinho. Contábil. Bom, contábil também tem acesso a dados, enfim, dados às vezes sensíveis. Imagina como é que vai ficar a rotina do pessoal de escritório contábil na época do imposto de renda de pessoa física. Será que no imposto de renda de pessoa física vocês vão ter dados pessoais? Será que lá vai ter dado sensível? Acho que esse processo aí vai ser um processo que vocês vão ter que pensar muito bem. Perfeito? Outro ponto. Como o Ramon falou, você tem o operador, você tem o responsável pelo dado e você tem os operadores. Os escritórios contábeis vão ter que ficar muito atentos com os seus operadores. Por quê? Porque eles vão estar operando informações, muitas vezes notas fiscais, enfim, tudo isso são dados que precisam ser manipulados de maneira adequada, né? Então, para isso, provavelmente vocês vão ter que montar comitês de segurança de informação, que são comitês que vão ditar como que essas regras, como que isso vai ocorrer. Bom, um outro ponto que eu tenho visto muita contabilidade fazer é falar assim, agora os nossos dados estão nas nuvens, né? Isso acontece bastante, como um diferencial competitivo. Será que a nuvem que esse cara contratou é adequada? Será que os dados que estão lá na nuvem, no data center, têm a segurança adequada? Vocês vão ter que rever o contrato com essas empresas e tomar muito cuidado, porque vocês podem ser responsabilizados de forma solidária. Outro ponto, controlar os documentos. Vai ter que ter uma política de controle, quem acessa o quê, aonde que estão esses documentos. E esse é o típico caso que vai ter que se elaborar um relatório de impacto. O que é esse relatório? É você analisar, fazer aquela análise e ter um mapeamento dos impactos de um possível vazamento na sua empresa. O Ramon falou numa última conversa que a gente teve, que acho que a Vivo, né? A Vivo teve que apresentar um relatório de vazamento de impacto de vazamento agora, antes da LGPD. Por quê? Porque eles têm muito dado de pessoa física. Então, hoje, eles já tiveram que apresentar. Perfeito? Bom, encaminhando, eu quero também falar um pouquinho do cenário atual. TIM
é alvo de processo administrativo para apurar vazamento de dados. A multa pode ser de 10 milhões. Isso não é o ano que vem, isso não é 2020, isso é agora, isso é desse mês. Lembra que eu comentei que a sociedade tem mudado, as coisas têm mudado? Isso é um típico caso. Mesmo antes da LGPD, a gente já tem um caso aqui, muito específico. E o que aconteceu nesse caso aí? Deixa eu contar para vocês. Lembra que eu comentei da adequação lá do processo, que eu falei para vocês, olha, a gente pode pegar lá da operadora e passar isso para um processo digital. A TIM fez, ela fez um processo que chama TIM Negocia. O que é esse TIM Negocia? Ela criou uma plataforma, botou todos os devedores lá dentro e algumas pessoas acessavam, né, para ligar, cobrar e etc. Ocorre que não tinha segurança adequada. E esses dados de devedores vazou. Percebe o problema? Então, algo que era para ajudar no meu processo se transformou hoje num problema muito grande. Outro exemplo. Aqui eu quero falar com vocês um pouquinho de business. A Hering, ela fez um experimento em uma loja que ela faz o seguinte, ela faz o reconhecimento facial das pessoas. Qual que é o intuito? É uma loja conceito em que você vai lá, pelo seu rosto, ele te oferece a melhor roupa. Então, ele olha, vê o seu rosto e fala assim, putz, essa jaqueta aqui fica legal em você. É uma inovação. Perfeito? É uma inovação. Muitos talvez podem falar, puxa, que legal. Só que, e o rosto do cidadão? Como é que fica essa questão? Inclusive, eles podem ser multados também. Isso é hoje, sem LGPD. Aqui, como eu falei, eu quero levar um pouco para o lado de business, que é o seguinte, o quanto essa lei também vai confrontar, impactar inovações. Neste caso, a gente tem um típico caso onde uma lei afeta o ambiente de negócios. Por quê? O cidadão lá da Hering, talvez o cara do TI lá, teve uma sacada brilhante. Eu vou usar machine learning, eu vou fazer um IoT, estou falando um monte de termos aqui para vocês, mas isso tudo faz o quê? São técnicas de Big Data que propõem a identificação facial. Isso está tão avançado que o governo chinês consegue detectar o rosto de um chinês. Bom, legal, né? Então, tá claro, né? Se o governo chinês identificar o chinês, amigão, a gente vai ser identificado, não tem como. Tá? E esse processo, ele, como eu estava falando, no ambiente business, ele pode impactar, eventualmente, uma inovação muito grande que vocês tenham. Tem uma empresa, que eu não vou citar o nome, sábado eu estava na FGV, a gente estava discutindo sobre isso. Existe uma empresa que faz enriquecimento de dados e ela tem muito dado de pessoas e de empresas. Para vocês terem uma ideia, se eu contratar essa plataforma e você me dá o seu CNPJ, ele me dá com uma precisão muito importante o teu potencial de faturamento. Tá? Vamos esquecer aqui o lado das empresas, vamos falar de pessoas. Ele pode dar uma análise dizendo assim, o potencial do Davi é de X reais. Essa empresa talvez foi contratada pela empresa lá do cartão de crédito que eu falei lá no início. Lembra que eu comentei? Pois é. Ela deve analisado e eles me deram um crédito de R$150. Legal. Claro que é uma brincadeira, mas isso denota, essa empresa que eu estou falando de análise de dados, que tem dados de pessoas, ela simplesmente, hoje, do jeito que está, ela não consegue se adequar à LGPD.
E essa empresa, se a LGPD entrar em vigor da forma como a gente está falando, ela simplesmente vai deixar de fazer essa operação com pessoa física. Eu estou falando para os senhores que uma empresa pode simplesmente fechar a sua operação, parar com uma operação pelo impacto da LGPD. Claro que eles estão se movimentando, estão mapeando. Mas, assim, esse é um ponto muito importante que as pessoas têm que ficar muito, muito atenta. Tá? Para conclusão, eu gostaria de ter alcançado aqui 3 objetivos principais. Na verdade, um quarto também, que eu vou falar depois para vocês. O primeiro objetivo, eu espero que eu tenha colocado na cabeça de vocês que dados são importantes, que dados têm um valor muito grande. Outra coisa, que processos e todos os setores serão afetados. Essa é uma outra coisa que eu gostaria, como a minha meta dessa apresentação, que vocês tivessem essa dimensão, que o RH é afetado, o contábil é afetado, o seu processo de venda, tudo é afetado. Depois, pessoas são crucial, é crucial você ter um engajamento das pessoas e o treinamento das pessoas para adequação da LGPD. Os exemplos que eu trouxe acho que são bem claros. Você pode adequar o seu processo, você pode saber que os dados são importantes, fazer a proteção desses dados, mas o teu colaborador pode não ter essa visão e vazar. E por último, eu não coloquei aqui, mas gostaria também de colocar como um objetivo da minha apresentação, que é o seguinte: vocês devem divulgar isso. A maior parte das pessoas não sabem de LGPD e não entende a importância. Aqui a gente tem um público diferenciado, que já interessa, que já começa a entender os impactos e o porquê. Então, vocês podem ser agentes de propagação para que as empresas e as pessoas possam ser orientadas e adequadas. Então, eu encerro, espero ter conseguido atingir esses 4 propósitos. Obrigado.